Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, 21º dia do nosso mês de estudo e oração pela Igreja. Ontem nós falávamos como discutir com pessoas que se dizem evangélicas, protestantes, pessoas que nos atacam. A primeira questão é: quem fundou a sua igreja? E muitas vezes essas pessoas vão dizer: mas a Igreja Católica se corrompeu, a Igreja Católica tem muitos pecadores, tem pedófilos, e vão falar inúmeras coisas que aconteceu na Igreja Católica. Sobre os pecados da Igreja, que na verdade são pecados dos filhos da Igreja, falaremos daqui a pouco. Professemos a nossa fé. Credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora em silêncio, por intercessão de São Pedro, primeiro Papa, apresente a Deus as suas preces. São Pedro, rogai por nós. Pecadores na Igreja. Seguramente você já ouviu dizer assim: na Igreja Católica existem pedófilos, a Igreja é a Babilônia, a Igreja é a besta do Apocalipse, na Igreja já houve apoio às cruzadas, à Inquisição, e vão fazer inúmeros ataques à Igreja. Se na Igreja Católica tem tantos pecadores, como que ela pode ser a Igreja de Jesus? Veja, o grupo de apóstolos, os 12, tinha um que era um assassino. Tinha um assassino, não diretamente um assassino, mas uma pessoa que vendeu Jesus, tinha um traidor. Tinha um que era ladrão. Nem por isso os apóstolos perderam a sua autoridade. A santidade e os pecadores parece que sempre caminharam juntos na Igreja. A Igreja, desde o começo, ouviu das palavras da boca do próprio Jesus. O joio e o trigo vão crescer juntos. Na Igreja Católica já aconteceu casos de pedofilia? Sem dúvida nenhuma, infelizmente. Esse é um caso para a polícia. Esse é um caso que precisa ser resolvido. Mas agora dizer que os padres são pedófilos, isso não é justo.
Eu nunca encostei nunca encostei uma mão numa criança com interesses e com atitudes dessa. Como que a igreja é pedófila? Os maiores casos de pedofilia acontecem nas casas, daqui proporcionalmente falando, não é em números. Proporcionalmente falando, acontece nas casas, acontece nas escolas, principalmente em clubes, aquilo que se lida com esporte, com educação física. Proporcionalmente, existe mais casos de pedofilia na igreja protestante do que na igreja católica. Agora, por que colocar tudo nas costas dos padres? A igreja apoiou a Inquisição. Oh, meu Deus! A Inquisição aconteceu lá no ano de 1200, mais ou menos. Naquela época havia alguns grupos que estavam dentro da igreja católica, cátaros, albingenses, grupos dualistas. Eles diziam assim, o corpo e a alma são duas realidades diferentes. A alma é boa e o corpo é mau. Então essas pessoas diziam assim, se o corpo é bom e a alma é mau, a gente deve defender a alma que é boa. O corpo é ruim, comete suicídio. Como que uma pessoa vem ao mundo? Através das mulheres. Então castigue as mulheres. Não deixe as mulheres terem filhos. Aos poucos, a sociedade começou a virar um colapso. Mulheres sendo perseguidas, crianças sendo mortas, pessoas que estavam deficientes porque tinham algum mal no corpo sendo rejeitadas. A sociedade virou um colapso a partir desse dualismo. A igreja precisava fazer algo. Então o Papa e bispos disseram assim, vocês são hereges, cátaros, albingenses, vingenses. Esses diferentes grupos, vocês estão errados, vocês não estão de acordo com a doutrina da igreja. Naquela época não tinha tanta facilidade de diálogo como hoje. Se vocês não se emendarem, se vocês não corrigirem-se, vocês serão considerados hereges. E essas pessoas não mudaram. E o que a igreja ia fazer? Deixar continuar matando mulheres, deixar continuar inúmeros abortos, deixar as pessoas continuarem achando que o corpo era ruim, então que comete suicídio para alma e rápido para o céu. Não, a igreja começou a dizer para essas pessoas, se vocês se dizem católicas e são contra os ensinamentos da igreja, vocês vão para a Inquisição. Ou seja, vocês serão inquiridas ou serão investigadas ou questionadas qual a verdadeira motivação disso que vocês estão fazendo. A Inquisição, ela não era para judeus, a Inquisição não era para os pagãos, a Inquisição, ela era para quem se dizia católico e era contra o ensinamento da igreja, isso para que a sociedade se mantivesse, continuasse tendo uma forma harmônica, uma forma sociável de ser estabelecida. Depois nós temos a Inquisição, que foi feita principalmente pelo Estado. Temos a Inquisição espanhola, temos a Inquisição holandesa, que foi feita pelos calvinistas. Então, não dá para jogar tudo nas costas da igreja. Havia um problema dentro da igreja que precisava ser resolvido. A igreja disse para essas pessoas, se vocês quiserem viver dentro da igreja, vocês têm que pensar como a igreja pensa. Conhecendo aquilo que eram os problemas, a igreja defendeu as mulheres, a igreja defendeu a vida humana. Outro dia nós vamos fazer um vídeo falando mais sobre a Inquisição. Cruzadas foi parte da história da igreja que os católicos da Europa, principalmente, estamos ali no ano 1100 mais ou menos, visitasse o local onde Jesus viveu, a Terra Santa, os locais de peregrinação. Chegou um momento que, devido a uma nova dinastia, a um novo grupo que assumiu o poder na Terra Santa, muçulmano, foi proibido para os cristãos. Vocês não podem ir mais para a Terra Santa. E começou a chegar a notícia que haviam pessoas urinando no túmulo de Jesus, profanando os lugares sagrados. O que os católicos fizeram? Os católicos foram libertar esses lugares santos que estavam sendo profanados. Todos os que foram para as cruzadas para libertar esses lugares santos eram santos? Não. Foram comerciantes, pessoas para conseguir terra, pessoas para vender as suas joias, e ali foi muita gente misturada. Mas se você sabe que estão destruindo, estão profanando Aparecida, Fátima, muitos católicos vão reagir. Então, tanto a Inquisição quanto as Cruzadas tiveram origem nobre, origem correta, foram se perdendo, talvez, por mau comportamento de algumas pessoas. Na Igreja Católica existem pecadores? Existe. Infelizmente, em todas as instituições existem, mas a Igreja é santa. Por que a Igreja é santa? Porque ela vem de Jesus Cristo.
Quando você vê um pecador na igreja, quando você vê algo acontecendo que não deveria acontecer, por exemplo, se for caso de abuso de crianças, procure o bispo. Procure o bispo. Se for algo verdadeiro, você tem prova, procure o bispo, procure o superior daquela pessoa. Agora, deixar de participar da igreja, achar que a igreja é daquela forma, isso não é justo. O joio e o trigo vão crescer juntos. Jesus deixou uma igreja, una, santa, católica e apostólica. O joio e o trigo vão crescer juntos. Que Jesus nos dê a graça, que Deus nos ajude a estarmos no trigo. E se você ver o joio, tente rezar, tente fazer algo para ele se converter. Mas tenha certeza, não é porque existe pecador que a igreja se torna pecadora. A igreja é santa. Independente dos pecadores. Uma vez um Papa Bento XVI falou, mesmo com péssimas homilias nos domingos, mesmo com tantos maus papas, bispos e padres, a igreja não foi destruída. É um sinal que ela é de Deus. Como Jesus diz, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porém, graças a Deus, a maioria das pessoas, a maioria mesmo das pessoas da igreja, são bem intencionadas, são pessoas corretas, são pessoas que amam Jesus e servem ao Senhor. Que Deus te ajude a estar entre elas. Que Deus te abençoe e te proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pescador, fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Continuar os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar dos teus. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou remar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu, um simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar.